começar. Salve, salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje no canal Verdade vamos abordar um tema bem polêmico. Cuidado com os falsos adventistas. Isso mesmo, pessoal. Eu sou adventista do sétimo dia e eu tenho notado que está surgindo grupos, pessoas que se dizem adventistas, que porém ensinam doutrinas antibíblicas, doutrinas que a igreja não ensina e que muito menos, um cristão pode praticar. Então nesse vídeo eu vou estar aqui mostrando para vocês como identificar esses falsos adventistas para vocês não caírem em seus enganos, tá? E quero falar para vocês que a igreja adventista do sétimo dia é uma igreja cristã, séria e tem um compromisso com a palavra de Deus. Por isso houve a necessidade de estar fazendo esse vídeo, para estar revelando nesses falsos enganos desses adventistas que não são adventistas, São professos adventistas sem ser. Então esse vídeo tá bem top, tá bem polêmico. Então já deixa aquele like, se inscreva no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque o objetivo desse canal é mostrar toda a verdade. Eu me chamo Elton Rodrigues e bora pro vídeo. Muito bem, pessoal. Esses grupos têm um ponto semelhante. Todos eles defendem ideologias, sejam políticas ou filosofias, que defendem ideias, doutrinas que não têm base na Bíblia. Pelo contrário, entram em choque com a palavra de Deus. Eu tenho notado que tem muitas pessoas que se dizem adventistas que estão defendendo e ensinando ideologias diabólicas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? É a ideia que a criança nasce, um menino ou uma menina, porém, ele vai escolher quando estiver adulto ou adolescente, jovem, o seu sexo. Por exemplo, nasceu um menino, porém, quando ele tiver ali seus 17 anos, tal, ele resolver que é uma menina, ele vai ser, e é isso mesmo, e tem que respeitar, porque a ideologia de gênero ensina isso, que você não nasce com sexo definido, você define depois. Sendo que a própria ciência e a biologia mostram que você já nasce com sexo definido. Por isso que tem homem e mulher. Assim como Deus criou na Bíblia o homem e a mulher. Beleza. O que eu tenho visto? Eu tenho visto pessoas postando imagens de Jesus, ilustrações de Jesus acolhendo pessoas homossexuais que aparentemente estão sendo desprezados, estão sendo vítimas de preconceito pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pessoal, isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é um falso ensinamento. Por quê? Ainda que haja preconceito, talvez da parte de algumas pessoas que fazem parte da Igreja Adventista, a Igreja Adventista não tem essa visão. A Igreja Adventista é uma igreja inclusivista e não exclusivista. Ou seja, a igreja inclui as pessoas. Ok? Então, a igreja prega a salvação a todas as pessoas. Lembra? Ide por todo mundo. Pregou o evangelho a toda criatura. Lembra lá? Mateus capítulo 28. Isso mesmo, pessoal. A igreja de Cristo, a igreja de Deus, ela leva a mensagem a qualquer pessoa. Seja pessoa heterossexual, homossexual, não importa. A missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. Mas o que eles fazem? Eles fazem isso. Às vezes pessoas que são homossexuais, que têm um certo conhecimento bíblico e não querem abandonar essa prática, ir até Jesus para ser liberto, que a Bíblia fala que não existe pecado que Deus não possa perdoar ou libertar. Isaías fala, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, como
o carmesim se tornarão brancos como a neve. Então Deus pode perdoar qualquer pecado, ok? Deus pode perdoar qualquer pecado, isso é fato. Agora, um outro ponto também que eles trabalham é o seguinte: eles ensinam que os pecados não podem ser abandonados, ok? Eles ensinam ali que, por exemplo, a pessoa que é homossexual, ela não pode ser liberta, ela já nasceu assim, então ela não tem culpa. Então a igreja tem que aceitá-la, porque Jesus amou a todos e aceitou a todos. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Por exemplo, quando você vai lá em João capítulo 8, né, você vê a história ali, né, daquela mulher que caiu em adultério, que os sacerdotes queriam apedrejá-la. Você vê que eles levam ela até Jesus, né, para armar uma cilada para Jesus. Porém, Jesus, sendo Deus, né, conheceu a maldade do coração daqueles homens. E ele fala: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra, né? E ali a Bíblia fala que um a um vão embora, né, desde os mais velhos aos mais novos, porque eles perceberam que todos o que são pecadores. Porém, qual é a ordem que Jesus dá para aquela mulher depois que ele salva ela, né, daqueles homens cruéis? Qual a orientação que Deus dá para ela? Vamos ler, vamos conferir João na Bíblia. Capítulo 8, no versículo 10 diz o seguinte: erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vá e não peque mais. Ou seja, Jesus falou: vá e não peque mais. Veja, queridos, quando Deus perdoa uma pessoa, Deus liberta a pessoa do poder do pecado. Esse é ensinamento bíblico. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela aceita, né, qualquer pessoa entrar nas suas portas, a pessoa que quer conhecer a verdade, a pessoa ali faz um estudo bíblico, né, a pessoa pode ir aos cultos normalmente, porque a gente tem que apresentar o evangelho que transforma para ela. Porém, quando a pessoa chega a ter Jesus, ela é transformada. E os homossexuais também, eles são transformados, são perdoados e têm uma nova vida. Porque Jesus veio aqui para isso mesmo, para transformar vidas. Aí eu me deparo com adventistas, entre aspas, que não são nada, na minha opinião. Talvez eles podem ter até o certificado de batismo, mas as suas obras demonstram que eles não são adventistas do sétimo dia, ou nem cristãos, por causa das coisas que eles estão ensinando. Falando que você tem que a pessoa pode ir até Jesus, que ela vai ser salva assim. Eles estão ensinando que as pessoas vão ser salvas no seu pecado, sendo que as pessoas são salvas do pecado e libertas pela graça. Eu vou deixar aqui no link desse vídeo um testemunho, tem vários na internet, de um homem que era homossexual e foi liberto e hoje vive normal, é um homem, ok? Foi perdoado por Deus, ajuda no ministério, é um cristão sincero. A maravilha do evangelho é a transformação. Porém, esses falsos adventistas estão limitando o poder de Deus. Deus que pode abrir o mar vermelho, Deus que pode fazer todas as coisas, Ele pode sim transformar um pensamento, um desejo. Deus é o Deus do impossível. Eles querem limitar o poder de Deus. Se eu estou falando isso para alguém que é homossexual e quer ser liberto, conhecer a palavra, vai até Jesus, estude a Bíblia. Procura uma igreja que guarda os mandamentos de Deus, procura uma igreja adventista, outra igreja séria, que prega mensagem, mas seja liberto. Clame a Deus, renegue a si mesmo,
Deus vai te perdoar, Deus vai te restaurar. Acaso a mão de Deus está encolhida? Acaso o braço do Senhor está encurtado para fazer o bem? Não. É o mesmo Deus, Ele pode salvar, pode transformar, pode libertar, Ele quer salvar. Mas o inimigo está levantando pessoas que se dizem cristãs para ensinar essa doutrina maligna, que esse pecado não pode ser vencido. Amigo, todo pecado pode ser vencido. Anota aí, ó. Todo pecado pode ser vencido, todo. Qualquer um. Olha só, pessoal, o que a serva do Senhor escreveu. Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Não há poder em vós separados de Cristo, mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração pela fé. E ele pode vencer o pecado em vós, quando com ele cooperardes. Está escrito, Nossa Alta Vocação, página 74. Então, é possível sim vencer o pecado, tá, pessoal? Vamos voltar pro vídeo agora. Assim como um homem infiel que tinha várias mulheres vence o pecado da prostituição, também uma pessoa que praticava o homossexualismo, ele também é liberto e pode ter uma vida normal ao lado de Deus e ser salvo. Jesus falou: vai e não peque mais. Que evangelho doido é esse que eles estão pregando? Que você é uma pessoa de um jeito, você vem a Cristo e fica do mesmo jeito. Isso vale para qualquer coisa. Gente, outras ideias loucas que eles ensinam, por exemplo, feminismo. Olha que absurdo. Uma ideia tão tosca, que as mulheres estão sendo oprimidas, que elas têm que ser superiores aos homens, né? Que os homens eles são agressivos, eles querem mandar. Queridos, o casamento que criou foi Deus. Ele criou o homem e a mulher com características diferentes para um ajudar o outro. A submissão bíblica da mulher ao homem, a submissão espiritual. Mas é lógico que a mulher, ela não vai ser abusada por um homem. A mulher é um ser em pé de igualdade com o homem. Todos são imagem e semelhança de Deus. Porém, a submissão é respeito. O casamento é dependência. Feminismo ensina o quê? Independência. A mulher não precisa do homem. Machismo, o homem não precisa da mulher. Todas essas ideologias estão contra a Bíblia. E são malignas, queridos. Gênesis capítulo 3 fala que Deus criou o homem e a mulher. E Deus uniu. E Jesus no Novo Testamento fala: o que Deus uniu, não separe o homem. Amados, essa doutrina é maligna. O feminismo é ridículo. E tem cantor adventista que apoia uma porcaria dessa. Gente mais velha que eu. Gente que era para dar o exemplo, fica apoiando uma ideologia maligna. Uma coisa que só traz confusão nos casamentos e divórcio. Casamento é dependência, é união. Uma outra coisa que esses grupos têm em comum é a questão de sempre causar polêmica. Sempre causar polêmica. Por exemplo, eles batem em teclas que são assuntos polêmicos. Por exemplo, a ordenação de mulheres. A Igreja Adventista até então só ordena o pastoreado homens, ok? E está até se discutindo a possibilidade de ordenar mulheres. Então eles pegam esse assunto, põem em pauta, em vez de pregar salvação, em vez de pregar amor, eles ficam falando sobre isso, criticando a liderança da igreja, falando mal da igreja, da administração. A Bíblia fala que as pessoas que agem assim não são pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, que estão causando divisão,
na igreja. Eles tiram a importância do evangelho, dos assuntos fundamentais, para ficar discutindo coisas triviais. A gente está vivendo no tempo do fim e eles querem causar polêmica, confusão e divisão. Então, ou seja, adventistas que sempre estão criticando a liderança, criticando a TV Novo Tempo, criticando tudo, associação, missão, pastores. Cuidado com essas pessoas. Não vá na pilha. Outra coisa, grupos que ensinam que a Trindade ela não existe e se dizem adventistas. Eles não são adventistas. Tá aqui o livro Nisto Cremos. Se você quiser conhecer as doutrinas adventistas, só você comprar esse livro, tá? Ele é baratinho, você acha na Casa Publicadora Brasileira. Só você entrar no site e comprar. A Trindade, a crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma crença raiz, base da doutrina sobre Deus. O próprio Jesus ensinou isso, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas distintas que compõem a vontade de único Deus. Eles são 3, mas agem como se fosse um. É um mistério, a gente não consegue entender. Mas existem inúmeros textos na Bíblia que falam sobre a Trindade, que fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a atuação deles na salvação do ser humano. Talvez eu possa fazer um vídeo só falando sobre esse tema aqui para vocês, porque é um tema bem abrangente, ok? Então, grupos que pregam isso, ok? Que não existe a Trindade, que o Espírito Santo é uma força, eles não são adventistas. Pessoas que ensinam ideologia de gênero, feminismo, infelizmente, eles podem até ter um certificado de batismo, podem ter um nome escrito na igreja, mas espiritualmente falando, eles não agem diante de Deus. Eles não agem como adventistas. Queridos, eu quero deixar aqui um texto da irmã Arte falando sobre essas pessoas que tentariam, prejudicar o evangelho, destruindo as doutrinas bíblicas com mentiras no tempo do fim. Vou estar mostrando aí na telinha para vocês estar acompanhando, tá? Essa citação tá no livro Mensagens Escolhidas, tá, pessoal? Mensagens ilusórias serão aceitas por muitos. Provai tudo antes que seja apresentado ao rebanho de Deus. Em mensagens que pretendem ser do céu, serão feitas expressões ilusórias. Se a influência dessas coisas for aceita, ela conduzirá a movimentos exagerados, planos e maquinações que introduzirão as próprias coisas que Satanás quer que se generalizem. Um espírito estranho, um espírito imundo, sob as vestes de santidade, um espírito forte para dominar tudo. Entrará o fanatismo e estará tão mesclado e entretecido com as operações do Espírito de Deus que muitos aceitarão tudo isso como proveniente de Deus, sendo assim enganados e desencaminhados. Viu só o perigo dessas ideologias e falsos ensinamentos, galera? Pessoal, cuidado com os falsos adventistas. Eles parecem ovelhas, falam o que você quer escutar, parecem ser pessoas piedosas, mas pregam um liberalismo contrário à palavra de Deus. Nunca se esqueça, Hebreus fala que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Não somos perfeitos, somos salvos pela graça. Porém, por eu ser salvo, eu devo me libertar. Aliás, eu devo pedir para Deus me libertar, me dar forças para vencer o pecado. Cuidado com esses adventistas subversivos, adventistas doidos, seitas que se diz adventistas não são,
Cuidado com cantores que estão misturando a verdade com a mentira, né? A irmã White havia falado, né, que no final dos tempos muitos se apostatariam, né? Pessoas de renome, as estrelas, né, cairiam. Queridos, em nome de Jesus, se esse vídeo trouxe conforto, trouxe certeza ao seu coração, compartilha ele. Esse canal aqui é novo. Manda esse vídeo para seus amigos que estão com dúvidas por causa desses grupos. E não entrem nessas redes sociais. Não sigam essas pessoas que ensinam essa mentira. Que eu tenho certeza que Deus vai te guiar à verdade e Deus vai te libertar. Muito bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não me estendi muito para não ficar muito grande. Se você gostou, deixe aquele like, se inscreva no nosso canal, fortaleça o nosso trabalho aqui no YouTube. Se você quer aprender a mexer com o telefone, dúvidas de aplicativo, até de computador, conheça o meu canal de tecnologia que eu tenho aqui no YouTube. Eu trabalho com isso, tá? Com aplicativos, configurações de telefone, com computador também. Vou deixar aqui do lado, canal 490. Se você gosta de aventura, de hobbies, também tem o canal Irmãos de Selva, vou estar deixando aqui para vocês, ok? Se você quer fazer um curso bíblico completo, conhecer a verdade, a palavra de Deus, vou deixar aqui uma playlist do canal que tem uma série de estudos bíblicos, que foi uma das melhores que a igreja lançou, que é a série O Convite. Bacana? Foi um prazer estar com vocês. Deixem aí nos comentários sugestões de novos vídeos. E até a próxima. Beijo.